Hoje nós vamos compartilhar um pouco da mensagem com vocês. O Reinaldo, como já foi dito aqui, está numa viagem missionária, está de férias e está numa viagem missionária. Acredito que na próxima terça ou quarta ele já vai estar de volta, certo, mamãe? Terça ou quarta? Chega hoje. Então ele podia até estar pregando aqui, né, gente? Aí, ó, diretoria, vamos rever esse negócio aí, hein? Mas, então, a gente tá feliz por esse tempo, né, que ele pôde estar lá com os nossos irmãos chilenos, levando a palavra, fortalecendo a igreja local, e oramos para que ele volte mesmo com saúde, com as forças renovadas, né, e com a bagagem cheia de experiência para nos passar, para nos incentivar, nos encorajar ainda mais. E antes dele sair, nós estávamos conversando um pouco sobre a igreja, o início da igreja em Atos. Nós vamos dar só uma pausa pequena e vamos voltar a alguns capítulos antes da igreja começar propriamente dita assim. Mas para isso eu queria orar com vocês. Não sei, Guga, eu acho que aqui pode até cortar aqui, cara. Nossa, e abrindo um parênteses, eu sempre odiar muito forte, né? Mas eu sempre achei muito ruim que alguém no púlpito falasse isso pro sonoplasta, e hoje eu estou fazendo isso, hein, Guga? Me perdoa, irmão. Mas, gente, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado também por esse privilégio de estarmos aqui na Tua igreja para compartilhar da Tua palavra. E para isso, Deus, eu peço que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Que o primeiro a ser impactado, a ser confrontado com essa mensagem, seja eu mesmo, ó Deus. E que possamos sair daqui com fortalecimento, com as forças de fato renovadas, com a nossa esperança renovada no Senhor. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai voltar a algumas páginas e a gente vai conversar sobre o livro de João no capítulo 16. E a gente vai pegar o finalzinho desse capítulo e nós vamos conversar a respeito do capítulo como um todo. Provavelmente, a versão que eu vou ler aqui, que eu vou trabalhar, vai ser um pouco diferente das de vocês, mas o sentido é o mesmo. Talvez com palavras mais atualizadas. Esse termo também é meio perigoso hoje em dia, né? Atualizado em relação à Bíblia, isso daí é polêmico. Mas o que a gente vê aqui no final do capítulo 16? Jesus dizendo o seguinte para os seus discípulos: neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades. Aí eu pergunto para vocês, isso Jesus está falando há mais de 2000 anos atrás. Mudou alguma coisa? O mundo melhorou? O mundo continua mal, né? As dificuldades sumiram? Elas persistem, né? Então, gente, Jesus aqui, ele estava falando especificamente para os discípulos, e esse contexto que ele disse isso, que os discípulos estavam de fato num mundo mau,
e eles teriam dificuldades, aquilo foi depois de um longo bate-papo, de uma longa conversa a respeito do que eles estariam prestes a passar. Jesus estava preparando já os discípulos desde então sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e depois sobre a sua ascensão e a chegada do Espírito Santo. E aquele tempo era um tempo de festividade, já estava se aproximando a Páscoa, então eu consigo imaginar que assim, era um tempo de todos em volta da mesa, com comida, com amigos, com uma certa alegria pela comunhão, e Jesus vinha dizendo, olha, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que eu não vou mais estar com vocês aí. Vocês vão me procurar, não vão me encontrar, e vai ter perseguições, dificuldades, até mortes, né? No começo do capítulo ele diz que chegaria o tempo, e esse tempo já tinha chegado ali, que pessoas mais matariam aqueles seguidores, e eles achariam que estavam fazendo isso agradando ao próprio Deus, ou seja, estou fazendo isso porque Deus que mandou. O que a gente chama hoje dos fanáticos, dos religiosos extremos, né? Então, a cidade estava cheia já nos preparativos da Páscoa, havia comunhão ali à mesa, mas, apesar de tudo parecer perfeito ali, e até um ensaio do que seria uma igreja, né? As pessoas em comunhão, conversando a respeito do reino, apesar daquele momento parecer perfeito, eles estavam no mundo, eles já estavam no mundo, e o mundo é mau, o mundo é cheio de dificuldades, perigos e muitas pessoas ruins. Então Jesus, ele sabia disso, ele estava ali vivendo com eles, caminhando com eles, e Jesus teve o cuidado de prepará-los a respeito disso, do que eles viriam a passar. Então Jesus, ele explica, e num primeiro momento, parece que ele confunde mais a cabeça dos discípulos do que traz uma clareza do que viria a acontecer de fato, porque os discípulos ficavam perguntando uns para os outros, mas o que ele está dizendo com isso? O que vai acontecer mesmo? E Jesus, ele percebe então essa dúvida, esse burburinho, e então ele desce ao nível dos discípulos e explica de forma clara e objetiva. Esse texto, pessoal, ele me mostra alguns problemas. Que tipo de problemas? Problemas que estavam para acontecer, coisas que os discípulos passariam e que nós passamos também hoje em dia, porque o mundo, como vocês mesmos disseram, segue o mesmo, continua mal, continua com dificuldades, continuam com pessoas ruins habitando e até governando os países, os distritos. E eu percebo que o primeiro problema que a gente encontra nesse texto é a falta de clareza, a falta de entendimento do que está sendo dito, ou do que você vai vivenciar. Jesus, ele precisou explicar detalhadamente, quase que desenhando mesmo, o que ele estava querendo dizer. Ele falava, muitas vezes isso acontecia, né? Os discípulos não entendiam, e eles tinham que voltar e explicar de novo. Como tem
o meu filho tem um livro, tinha que explicar tintim por tintim. Ele faz questão de dizer isso, tintim por tintim. Então Jesus muitas vezes, e nesse texto mais uma dessas vezes, ele tem que voltar ao que ele já falou e explicar novamente para os discípulos. Os discípulos eles tinham um pouco dessa dificuldade de entender muitas vezes o que o mestre queria dizer. E imagina vocês, acredito que todos tenham vivenciado isso. Vocês vão comprar algum produto, algum eletrônico, do mais simples ao mais complexo, desde um liquidificador, um multiprocessador, até, de repente, um computador e tal. Esse produto que você está comprando novo na loja, normalmente ele vem numa caixa embalado, dentro a gente espera que tenha o produto, né, que está lá na embalagem, às vezes não tem. Às vezes vem um tijolo, às vezes vem alguma coisa assim, a gente fica um pouco decepcionado, tem que procurar consertar esse problema, né? Mas na maioria das vezes, vem o produto e vem um caderninho, um folhetinho, que vocês sabem o que é? Manual de instrução. Vocês usam? Não, né? Muito bem. Eu também dificilmente uso. Normalmente, qual que é o processo? A gente abre e já vai ligando, já vai fuçando ali, tentando ver como que o negócio de fato funciona. A gente não olha ali o manual para cortar esse caminho, né? E com isso, a gente enfrenta talvez dois problemas. O primeiro, a gente demora uma infinidade de tempo até entender como que funciona o produto ali, ou até mesmo a gente demora a conseguir achar no produto o que a gente quer mesmo fazer, e a gente pode danificar o produto sem mesmo usar. E isso, a coisa de 3 semanas atrás, lá na empresa, a gente comprou um equipamento, e chegou o equipamento, eu fui e entreguei para o rapaz que usaria aquele equipamento, né? Aí, um equipamento simples, ele foi colocar lá, foi substituir o que estava danificado, não leu o manual, não leu nada, danificou o equipamento. Nem chegou a usar, o negócio estragou. Aí veio falar, eu acho que está com defeito, porque não está funcionando. Eu fui ver, realmente, está quebrado. Agora, eu não sei se ele já veio assim ou se foi. Então, é que eu acho que eu dei uma forçadinha a mais, né? Mas por quê? Não usa o manual de instrução. Ele não tem o cuidado de se inteirar da funcionalidade daquilo ali. Então, quando a gente tenta com as nossas próprias mãos resolver, fazer o negócio funcionar ali, a gente nem sempre consegue o resultado que deveria. Isso, nesse texto, a gente percebe que essa falta de clareza do que, num primeiro momento, estava sendo dito por Jesus, provavelmente não teria o seu objetivo concluído, ou seja, Jesus queria prepará-los para o que estava por vir. Se Jesus fala tudo o que falou, e percebendo que os discípulos não entenderam, ele segue o discurso, muito provavelmente, o que os discípulos depois vieram a fazer, pudesse ser diferente, pela essa falta de entendimento. É como se os discípulos quisessem fazer o produto funcionar sem entender o manual. Alguns poderiam até acertar, demorariam um certo tempo, mas poderiam acertar. Mas outros, e talvez a maioria, pudesse ficar pelo caminho. Por quê? Porque não entenderam, não conseguiram assimilar tudo aquilo que Jesus estava dizendo, tudo aquilo que Jesus estava mostrando que seria a caminhada dali para frente. O segundo problema que eu vejo nesse texto, e esse aqui é realmente uma coisa que, para muitos de nós, e eu me incluo facilmente nesse ponto,
problema que parece difícil e talvez até impossível de ser resolvido. Jesus ele fala para os discípulos: guardem bem isso, vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa. Ou seja, enquanto vocês estiverem sofrendo, enquanto vocês estiverem tristes, vai ter muita gente festejando, dando risada, dando salto de alegria. Enquanto vocês estiverem lá com dor, vai ter um monte de gente rindo da cara de vocês, celebrando pelo motivo que causa tristeza a vocês. E talvez uma das coisas mais difíceis nessa vida é ver alguém alegrar ou celebrar por alguma coisa quando a gente está triste. Uma vez eu vi um pregador dizendo que chorar com os que choram não é difícil. Por mais que você esteja num momento muito bom da sua vida, onde tudo esteja parecendo que esteja nos seus devidos lugares, tudo numa boa, você percebe uma pessoa que está chorando, você consegue se compadecer com ela, você até chora com ela. Mas o que é difícil é celebrar com os que se alegrar com os que se alegram quando a sua vida não está muito boa, quando você está passando por algum problema que você não vê solução, alguma coisa que te causa dor, e chega uma outra pessoa e conta uma vitória, conta uma conquista, e você celebrar com essa pessoa sem pensar: poxa, por que não eu também conseguindo isso? Por que não eu também conseguindo conquistar isso? Esse alegrar com os que se alegram quando a sua vida não está boa, isso é tarefa difícil. E digo que humanamente é impossível. A gente só consegue alegrar com os que se alegram quando estamos em profunda tristeza, em profunda dor, por Deus. Porque o nosso sentimento carnal e humano é colocar na balança: poxa, mas por que ele está numa boa, se a vida dele é assim, se ele faz isso, faz aquilo, e eu estou passando por isso, e eu sou uma pessoa boa, eu busco o bem de todos, eu faço isso e aquilo, por que ele e não eu? Ou então, por que esse sofrimento não vai para ele e está aqui comigo? Essa seria a natureza humana num momento desse. E essa explicação de que o sofrimento viria se torna ainda mais complexo. Jesus ele exemplifica isso fazendo alusão à mulher que está em trabalho de parto. A gente vê aqui algumas mães que, tendo cesárea ou não cesárea, consegue imaginar o processo da gravidez até ali o momento de chegar e dar à luz o filho. A dor é intensa ali em horas ou momentos antes da criança nascer. O sofrimento também ele é bastante intenso, só que a mãe, ela não consegue não passar por isso. É um caminho sem volta. A mãe ou passa, não tem negociação para ela. Ou seja, Jesus estava dizendo que assim: pessoal, o mundo é mau, vocês vão ter dificuldades, não tem como não passar por isso. Vocês vão ter que passar por isso.
A mulher em trabalho de parto, ela sente dores mesmo. Ela acha que aquele momento ali vai durar para sempre, tamanha é a dor. E vendo essa associação que Jesus faz com o parto, eu não consigo deixar de lembrar do nascimento do meu filho, do Pedro. Não sei se todos aqui sabem, mas no final da gravidez da Cris, ali para o 7º mês, aconteceu um incidente que a pressão dela desregulou. Então ficou sempre ali na casa dos 14. E com isso a gente passou a ir ao médico quase que semanalmente e fazer os exames também semanalmente para ver se estava tudo bem com o Pedro, estava tudo bem com ela. E beleza, está tudo bem, fora a pressão, está tudo bem, vamos seguindo. Até que a gente fez o que viria a ser o último exame antes do parto. E quando a gente recebeu o resultado, que a gente encaminhou para o médico falou assim, olha, agora começou a alterar. Então, mas está tudo sob controle e tal, de manhã vocês dão entrada no hospital, deu toda a orientação para a gente, falou assim, ó, hoje à noite saiam para jantar, ele até brincou, porque depois de hoje, sabe lá quando vocês vão ter esse momento de novo aí, a princípio a 2, para sair, para jantar, para conseguir conversar, saborear a comida e tal. E a gente fez. E no dia seguinte, né, isso foi no sábado, no domingo, no dia seguinte a gente fez todo o protocolo lá que tinha sido orientado pelo médico. A mala já estava arrumada, o carro também, com bebê conforto e tal. E aí eu cheguei, deixei a Cris na porta da maternidade, falou, ó, Felipe, eu vou lá, já vou dar a entrada e tal, e eu fui estacionar o carro, pegar a mala, aquela coisa toda. E aí já começou a nossa Via Crucis. A gente estava todo animado, né? Beleza, estamos chegando com 2, né? Vamos sair com 3. Nós não seremos mais 2, seremos 3. Então, poxa, que maravilha. Já tinha visto o plano de uns 4 dias, de 3 ou 4 dias no estacionamento, né? Falei assim, não, estou chegando hoje, lá para quarta-feira estou saindo, né, com todo mundo e tal. Então, vamos lá, vamos fechar esse plano aí de 3, 4 dias. E aí eu pego todas as malas do carro, vou para o hospital, aí já começa, porque eu falei, mas a Cris não ia estar aqui? Se eu estiver errando alguma coisa, você deixa eu errar, tá? Você não me corta não, hein? Tá todo um contexto aqui na minha cabeça. E eu cheguei, cadê a Cris? Falei, tinha uma moça aqui que chegou aqui grávida, toda assim, assada e tal. Ela tá lá para dentro. Falei, não, beleza. E o que eu faço? Não, espera que daqui a pouco a gente passa a orientação. Ok. E nisso, a Cris já estava numa maca, a pressão já estava 15 por alguma coisa, e um protocolo já médico para aquela situação, né? Gravidez de parto de risco. Não, ok. A gente já estava acompanhando, a gente já sabia que seria assim mesmo. Não, mas está tudo certo, estamos ligando para o médico dela, tal, não sei o quê. Beleza. Aí eu recebo a instrução, vai lá na recepção e dá entrada na internação dela, ver a liberação do plano, liberação do quarto e tal, e assim eu fiz. Fiz tudo bonitinho, já estamos no quarto, vou lá no quarto, deixo a roupa preparada. E nisso, a Cris já vai lá para o pré-operatório. E eles me orientam, ela está lá. Aí eu chego lá, já vem uma pessoa falando assim, já pega a roupa e se troca, você vai assistir o parto? Eu falei, vou.
Não queria muito, mas vou. Então vai lá, se troca e depois volta. Nisso que eu me troco, quando eu chego na sala onde a Cris está, ela está deitada na maca e umas 7 pessoas em volta dela, assim, entre médicos, enfermeiros, residentes. E eu lembro que o painel lá que fica os sinais vitais, eu vi 17. Eu falei, isso aí é o quê? A pressão dela? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Seguinte, ela está com pré-eclâmpsia, mais síndrome de HELP. Até hoje eu não faço ideia do que seja isso, eu só sei que é uma coisa muito grave. E a gente vai ter que fazer o parto dando anestesia geral, e assim, era nítido, eu que não entendo nada de saúde, de corpo humano, era nítido que a situação era grave, até porque a forma como as pessoas me traziam a notícia, elas estavam assim, naquela adrenalina à flor da pele. E eu comecei a achar assim, falei, tá, mas essa pressão 17, ela vai aguentar isso daí? O que acontece? E na minha cabeça eu já comecei a pensar assim, poxa, eu cheguei aqui com planos de sair com 3. Do jeito que o negócio tá, é capaz de eu sair sozinho. Ou, no máximo, sair com 2. Aí eu só não sei quem, se é com um adulto ou com um recém-nascido. E aí depois o médico dela chegou, num jeitão dele lá, falando, tá tudo tranquilo, não sei o quê, mas eu preciso te dizer que se a gente não marcasse para hoje, se deixasse para amanhã, ela morria. Aí eu não sei se aquilo me tranquilizou, se me deixou mais aflito. Eu sei que eu fiquei pensando assim, cara, tá tudo errado, era para eu estar feliz aqui, era para a gente estar celebrando, era para eu estar me preparando para ver, ou não sei, meu filho nascendo ali, porque eu também não sei se eu ia aguentar, né? Talvez eu pudesse ser mais um paciente ali para a equipe, ter desmaiado ou coisa do tipo. Mas o fato é, o que era para ser um momento de festa, um momento de alegria, para mim, foi um momento totalmente terrível, totalmente angustiante, um momento triste de fato. Estávamos sozinhos, na verdade eu estava sozinho, né? Porque o Pedro estava dentro da Cris ainda, e a Cris estava com os médicos e os enfermeiros. E eu, sem saber o que estava acontecendo, só a cabeça pensando em várias coisas, e eu percebi, e eu só pensava que aquele momento era um momento que de fato era para eu estar alegre e não triste. Era para eu estar exultante e não apreensivo. E aí, para resumir a história, eu que iria assistir o parto, não pude nem assistir porque eles falaram, olha, como vai ser anestesia geral, o parto precisa ser muito rápido para não passar nada para a criança ou passar o menos possível, e a gente precisa de espaço lá. E hoje eu até agradeço a Deus por não ter presenciado isso. Mas depois que aconteceu, me chamaram, falaram assim, pode ir lá ver a sua esposa. Eles até me deram uma recomendação, falaram assim, como ela tomou anestesia geral, pode ser que ela não te reconheça, é normal, o efeito da anestesia e tal. Aí eu fiquei pensando assim, será que se ela não me reconhecer, é a minha chance? Ou o que vai acontecer, né? Mas ela me reconheceu. Mas quando eu fui ver o meu filho, eu tenho a imagem fica muito clara, com certeza passou algum tanto da anestesia para ele, e eu vi, eu falei assim, e o seu filho está ali naquela salinha. Quando eu cheguei na salinha,
a médica estava com ele assim, né, a cabecinha dele para cá, ele com a barriga aqui no braço dela, e ela fazendo o que até hoje eu imagino que fosse uma massagem mesmo para ressuscitar. E ele estava emborrachado, assim, da cor dessa parede, todo mole, e ela falando, olha, pai, ele está bem, tá? Fica tranquilo que ele está bem. E na minha cabeça, assim, eu falei, como que está bem? Parece um boneco de borracha. E quando eu olho essa parte do texto, eu vejo que Jesus ele estava dizendo, estava preparando os discípulos para um momento que tinha tudo para ser alegre. Eles estavam na Páscoa. Jesus estava com eles. Mas que aquilo que era para ser alegre viraria tristeza, viraria angústia. Por quê? Porque o mundo é mau. A gente passa dificuldade nesse mundo. Existem pessoas ruins nesse mundo. Mas, graças a Deus, o texto não termina aí. Tem a segunda parte do texto. Graças a Deus, o parto do Pedro não parou ali, naquela cena bizarra da médica massageando o meu filho e ele parecendo um boneco. A gente consegue ver a virada ou melhor, a solução para os problemas encontrados no texto. O choro da mãe no trabalho de parto, depois que a criança nasce, o próprio texto diz, ela parece que esquece da dor, do sofrimento. Aquele choro de tristeza, de dor, vira um choro de alegria. E é engraçado que há 2, 3 domingos atrás que a gente teve os batismos aqui, o Pedro, ele ficou bastante impactado, né? E aí eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, ô papai, por que o Samuel saiu chorando lá de dentro? Aí você tem que explicar, né? Que o que ele está acostumado, o motivo do choro que ele está acostumado, na verdade pode ter um outro significado também. A gente não chora só de tristeza, né? Não chora só quando está doendo. A gente chora também de alegria. E é exatamente o que Jesus fala. A tristeza que vocês estão sentindo, ou que vocês vão sentir agora, ela vai transformar, ela vai virar alegria. O choro de tristeza que vocês estão chorando agora, assim como a mãe que está lá no trabalho de parto, quando o filho nasce, esse choro ele se transforma em um choro de alegria. Jesus ele faz questão de enfatizar que a alegria que está por vir, ela seria semelhante à tristeza que eles estavam passando. E essa alegria que eles iriam sentir, ninguém, nem mesmo aqueles homens que no início do capítulo a gente viu que tentariam matá-los, achando que estavam fazendo isso para o próprio Deus, nem esses homens, eles seriam capazes de tirar essa alegria deles. E essa alegria, eu entendo que é a mesma alegria que Pedro fala lá na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 8 e 9, quando ele diz, vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram
com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras nem podem descrever. Essa é a alegria que a gente não consegue explicar. Essa é a alegria que a gente sente mesmo quando a nossa vida está toda destruída por conta desse mundo mal, por conta das dificuldades que a gente tem. É essa alegria, é essa paz que faz com que a gente olhe para o alto e veja a tremenda graça de Cristo em nossas vidas. E a última sentença que Jesus ele fala para os discípulos, ele diz, né, que nesse mundo mal vocês sempre terão dificuldades. Isso é uma verdade. O mundo continua o mesmo. Só que glória a Deus, mais uma vez, porque o texto não termina aí. Ele continua. E ele diz, ele quase que uma ordenança para a gente. Vocês terão dificuldades, mas fiquem firmes. Fiquem firmes. Eu, Jesus, venci o mundo. Essa é uma verdade ainda maior que qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar nesse mundo. Jesus, ele joga muito limpo aqui com os caras e por tabela com a gente. Jesus, ele não promete algo do tipo, olha, sejam meus seguidores, que a vida de vocês vai ficar uma beleza. Os seus problemas vão sumir, as pessoas vão parar de perseguir vocês. É fato que no Brasil nós não temos uma perseguição ao ponto de matarem os cristãos. Mas hoje, em pleno 2024, a gente tem relatos de outros países que, se a pessoa é descoberta cristã, ela é morta. Então, Jesus, ele teve esse cuidado de jogar limpo com os seus seguidores. Ele disse que teriam, sim, as dificuldades, teriam as tristezas, e isso aqui é algo que é tremendo, porque por muito tempo eu ouvi que o crente, que o cristão, não poderia sofrer, não poderia ter tristeza, que isso, se ocorresse na vida do crente, do cristão, era porque ele estava com alguma coisa errada, estava em pecado. Mas a gente não consegue ver nesse texto nada nesse sentido. Pelo contrário, Jesus ele fala que as dificuldades e o sofrimento, a angústia, isso tudo é fruto de um mundo mau que nós estamos inseridos. Ele jogou limpo, ele falou que a gente teria dificuldades nesse mundo, mas ele também, nesse mesmo capítulo, ele prometeu que nós teríamos uma companhia enquanto vivermos aqui, que era a companhia do Espírito Santo, o nosso Consolador. Ele diz que a gente teria tristeza, dificuldade, mas se a gente ficar firme, crendo nele, a gente de fato conseguiria desfrutar da alegria, da paz que vem dele. Eu quero chamar aqui o Darlan e o Cook. Enquanto eles vêm aqui, eu queria, de forma bem prática, bem lúdica, mostrar para vocês como que é essa relação do mundo mal e termos a firmeza e o entendimento que temos um ajudador, um consolador ao nosso lado. Uma vez eu fiz essa dinâmica e deu certo. Eu espero que dê também agora.
eu pedi para um irmão que está em reconciliação com Deus, o isqueiro dele emprestado. Glória a Deus que ele está se recuperando, ele não está usando muito, ainda tem bastante aqui para a gente usar. Mas isso aqui é água normal da torneira, segura aqui, meu irmão. E o mundo é mau. Aqui a gente está simbolizando o mundo, com as dificuldades dele, com todos os percalços que ele tem para oferecer. Qual que é a principal diferença nossa para quem não entende e quem não tem a colaboração, a ajuda do Espírito Santo? Ele está sozinho para enfrentar o mundo mau. Ele não tem ajuda de mais ninguém. Ele não consegue entender e ter essa paz para passar por esses momentos ruins. E quando vem a dificuldade, ela, por um pouquinho maior de tempo, ela destrói a pessoa. Ela corrompe, ela desestabiliza. A pessoa fica sem chão, ela fica sem esperança, sem norte, sem sentido para seguir a caminhada, sem sentido, sem esperança para seguir vivendo e crendo que vai melhorar. Mas quando ela tem a ajuda do Espírito Santo, quando ela entende que de fato Jesus é o nosso Deus, o nosso socorro, o nosso refúgio, Ele é a rocha que a nossa vida está estabelecida, as dificuldades do mundo mau, elas vêm, elas abatem, elas batem na frente, por diante, mas elas podem até causar uma marca. Mas o nosso ser, a nossa estrutura continua intacta. Isso porque, por nós, não por nós, é por quem nos ajuda, por quem nos consola, por quem nos refugia no tempo mau. E ficar firme para vencer as dificuldades do mundo, desse mundo mau, é permanecer em Cristo, é permanecer entendendo que nada é por mim ou por você. Nada de bom ou de mal vem porque fazemos ou deixamos de fazer algo. Mas quem nos dá aqui a capacidade de passar sem sermos destruídos pelas dificuldades do mundo é Cristo. É o nosso Pai. E eu convido você, nesse dia, a seguir louvando e bendizendo o nome de Deus, porque Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio. E se estamos de pé, temos que agradecer a Ele, que cuida de nós, como Darlan falou no início, as misericórdias são renovadas a cada dia.